Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o assunto preciso emitir um PPP, mas nunca fiz, como posso começar? Então nós vamos falar de algumas dicas para você que está começando no assunto, você está trabalhando na empresa, chegou agora e não sabe o que fazer, então nós vamos dar dicas para você de como você pode começar a proceder e então trabalhar com esse assunto, ok? Nós somos a Especial Prev e o nosso objetivo é trabalhar com assuntos voltados para a aposentadoria especial, mais especificamente a parte técnica do assunto. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre quem está iniciando no trabalho e precisa fazer a emissão do documento, mas nunca trabalhou com isso, ou seja, tem dúvidas e não sabe por onde começar. Nós sabemos que a empresa é responsável por fazer a emissão do PPP e lógico que na empresa tem pessoas-chave para fazer isso. Quem são as pessoas-chave que podem estar envolvidas no processo? Profissionais de RH, profissionais de SMS e até mesmo empresas contratadas para prestar esse serviço, dependendo da demanda e da quantidade de funcionários que essa empresa possa ter, e ela prefere então terceirizar esse serviço. Coisas que vocês precisam saber antes de começar a emitir o documento. Entender o que a legislação exige sobre o assunto, isso é fundamental. Conhecer um pouco da legislação que exige aí, ou seja, as fundamentações para montagem do documento. Então você que está começando, a primeira coisa que você vai fazer, você deve ter em mãos os decretos do INSS, você deve ter na mão a instrução normativa do INSS e você deve ter em mãos também as normas da Fundacentro para que você possa então começar a entender do assunto. Por que você precisa ter os decretos? Porque você precisa entender que para determinado período existem possibilidades de enquadramento para agentes nocivos e para outros períodos isso não é possível. Então dentro desses decretos você vai encontrar lá as informações da parte do enquadramento. Depois nós podemos no outro vídeo explicar um pouquinho melhor sobre essa questão de enquadramento, mas você precisa estudar isso primeiro. Então você precisa ter essas informações, você precisa ter em mãos a instrução normativa mais atualizada, que é a instrução 77 do INSS, e você vai extrair a partir do artigo 246 em diante até o artigo 299, você pode filtrar, porque a IN77 ela é muito extensa e tem outras informações que para quem está começando agora não seria interessante ler. Então é interessante você filtrar essas informações e começar a ler essas informações a partir do artigo 246. Lá você vai encontrar informações sobre as exigências do PPP, quais são as documentações que podem ser aceitas para a formatação do PPP e outras coisas mais. E você também deve ter aí o decreto que regulamenta aí a aposentadoria especial 3048 que está em vigor atualmente, para você saber o que a lei exige. Então você vai ter a parte técnica lá das NHOs, que são as normas da Fundacentro hoje que norteiam aí as questões das metodologias. Você vai ter aí o decreto 3048, que é a lei que exige, que regulamenta a questão da aposentadoria especial, e você vai ter aí os decretos também para poder entender quais eram os agentes nocivos e as profissões que poderiam ser enquadradas, e também fechando isso, você terá aí condição de ter todo esse material na mão e pausadamente você começar a entender esse assunto. Por que é importante você entender? Porque se você não tiver o domínio desse assunto, fica complicado você fazer isso e pode até cometer muitos erros. Ok, pessoal? Então fica a dica aí, você que está começando, tem em mãos o decreto 3048, artigo 64 até o artigo 70, tem em mãos a IN77, a partir do artigo 246 até o artigo 299, tem em mãos os decretos 53831 e 83080 e tem em mão também as metodologias da Fundacentro aí para a questão da formatação do PPP. Isso é o básico para poder fazer aí o início do trabalho, ok pessoal? Então nós vamos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário. Isso nos ajuda aí a levar essa mensagem para outras pessoas e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que possam estar precisando dessa informação, e nós ficamos por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.